A Copa começou. Você querendo ou não, a Copa está aí. Mas você acredita que a gente vai trazer o Hexa esse ano? Esse ano, o Hexa vem ou não? Pois bem, antes da gente, adentrar aí o mundinho de possibilidades da Seleção Brasileira de Futebol, vamos conversar sobre a série Brasil 70, a saga do Tri, que a Netflix fez para falar sobre o tricampeonato que a gente conquistou na Copa de 70? Roda a vinheta! Bom, gente, antes da gente começar, você já sabe, é deixar um like, se inscrever no canal, ativar as notificações, ativar o sininho, para você não perder os próximos vídeos que vão sair aqui. E, gente, eu assisti a série. Eu assisti Brasil 70, a saga do Tri. Foi uma série, assim, a história, obviamente, eu não era nascida na década de 70, Eu só vi o Tetra e o Penta, Mas foi uma série muito rápida de assistir, porque ela é muito envolvente, assim, a forma como eles contam como foi o tricampeonato, assim, é muito gostoso de ver, assim, sabe? Você se envolve, achei muito interessante. Mas eu queria conversar com vocês algumas coisas. Na série, a gente é apresentado alguns personagens que, assim, seria ótimo se a gente tivesse umas pessoas assim hoje em dia. O futebol hoje é outro, Principalmente agora, com as bets, com a entrada cada vez maior, o envolvimento cada vez maior das casas de apostas no futebol, não só no Brasil, como no mundo. Então, algumas coisas a gente nunca mais vai ter, E um personagem que eu adorei conhecer, assim, eu já tinha escutado, já tinha ouvido falar sobre ele, foi o Saldanha, o João Saldanha, ele era jornalista, ele foi técnico de futebol, e assim, o Rodrigo Santoro, gente, ele entregou um Saldanha maravilhoso, assim, maravilhoso. O João Saldanha, ele era envolvido com o Partido Comunista, Ele fez parte de grupos de resistência à ditadura militar. E sim, é uma coisa que é muito boa na série é justamente como o futebol, a seleção de 70, ela foi usada pela ditadura militar, na década de 70, o general que estava à frente era o Emílio Garrastazu Médici, que, assim, não existe ditador bom, gente? Não existe ditador bom. Mas o Médici, ele é muito lembrado, assim, o período em que ele esteve na presidência é lembrado como um período muito tenso pelo número de desaparecidos políticos que se tem no período em que ele foi presidente. Assim, a lista, quando a gente pega o relatório da Comissão Nacional da Verdade, o período de 69 a 74 é o mais extenso, assim, é o mais extenso de pessoas desaparecidas. É o mais extenso. Trazer esse contexto político, fica muito claro, assim, como era importante, a seleção ter um bom desempenho na Copa e como a Confederação Brasileira de Desportos, que agora é a CBF, o quanto o João Avelange, que na época era o presidente da CBD, então, o quanto ele estava também, assim, aliado, quanto ele era aliado dos militares nesse processo. E aí tem algumas partes, quando vão falar, por exemplo, do Pelé, a postura do Pelé, a postura política do Pelé, sempre foi algo muito questionável. Sempre questionaram por que ele nunca foi tão ativamente político, assim, se posicionando. Até na série criam esses diálogos entre ele e acho que o PC, se eu não me engano, para falar disso, assim, porque o Pelé era um jogador... Gente, Pelé é autoexplicativo quem era o Pelé. E, no entanto, eles mostram um Pelé que o João Avelange fala assim... Ah, Pelé, o presidente quer que você fale sobre tal coisa. Aí ele ia lá e falava. Aí, obviamente, tinha toda uma distorção, pois ditadura. O Pelé, na série, ele não demonstra nenhum incômodo. E ao longo da história...
né, ao longo da vida do Pelé, a gente não vê ele tendo grandes atos, né? Ele, por exemplo, não tem histórico do Pelé falando publicamente sobre racismo. E, obviamente, Pelé sendo um cara negro, retinto, né, num dos esportes mais populares do mundo, é óbvio que ele passou por esse tipo de coisa. Teve até uma entrevista que ele falou quando o goleiro, se eu não me engano, acho que foi o Aranha, quando ele foi vítima de racismo num jogo contra o Grêmio. E aí o Pelé falou assim que não tinha que ficar falando sobre essas coisas. Tinha que falar de futebol, né? Mas como não falar, né? E aí, na série, mostra um Pelé sendo muito usado pela ditadura militar. Em declarações, em situações assim que o Pelé não tinha nenhum envolvimento. Teve o sequestro de um embaixador, acho que foi um embaixador alemão, se eu não me engano. Aí pediram para o Pelé falar sobre isso. E aí alguns jogadores falaram: eu não quero que fale em meu nome. O Rivelino, na série, até fala assim: o que o Pelé falar, tá falado, eu confio no Pelé. Aí o PC fala assim: mas eu não confio em quem tá pedindo para ele falar. Né? Tipo assim, eu não é sobre isso. O Tostão, inclusive, é um jogador também, fala: olha, Pelé, tá acontecendo tal coisa. Na história, o Tostão era muito próximo também do Saldanha, né? E o Saldanha, ele participou ativamente, né? A fala que colocaram aqui no trailer, né? Que ele fala que o presidente não escolhe, eu não escolho o ministro, eu não monto ministério, o presidente não monta time. Na história, o ideal, né? O propósito do Saldanha era ter mais voz para falar, né, sobre o que estava acontecendo no Brasil. Inclusive, tem uma cena quando fazem, né, o sorteio das seleções. O Saldanha e a esposa dele estão distribuindo a lista de pessoas desaparecidas para jornalistas no México. E aí tem algumas situações em que a família do Saldanha é coagida, né, pela ditadura. E a postura do Saldanha, como assim, isso é um fato histórico, né? O Saldanha realmente era um cara muito. Ele ia pra cima e foda-se, entendeu? Essa história, por exemplo, dele ter atirado no goleiro do Botafogo, isso foi real mesmo, assim, né? E ele fumava muito. Ele era um cara que fumava pra caramba também. E aí vem o Zagallo também, né? Que foi interpretado pelo Bruno Mazzeo. O Zagallo, né? Que a gente já tem mais lembranças, né? Porque o Zagallo tava no Tetra, né? O Zagallo, né, tava na Copa América, no clássico vocês vão ter que me engolir. Sabe quem são? Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Inclusive colocaram essa frase para ele na série e não ficou bom, sabe? Não ficou legal. E aí já temos um Zagallo, assim, né? A gente sai de um treinador, né, que tá assim cagando e andando pro presidente, né? Tipo assim, cagando e andando pra ditadura, querendo mais que a ditadura se lasque, né? Um treinador super doidão, a Lucy Crazy. Aí a gente vai para um cara que era muito da estratégia e muito supersticioso. E aí tem esse contraste, assim, entre o Zagallo e o Saldanha, né? E é bem interessante também isso, assim. O Zagallo também, na série, ele meio que tá tipo assim, cara, estamos focados em ganhar a Copa, né? E ele fala o tempo inteiro, a gente vai ganhar a Copa. Então, não cobram dele, por exemplo, declarações, vai sempre em cima do Pelé, né? Na história sempre vai em cima do Pelé. E aí deixa aquela impressão, assim, será que vão em cima do Pelé porque é mais fácil, né? Tipo assim, pensando assim, no contexto da história, assim, será que o Pelé também, pelo fato dele ser o Pelé, o rei do futebol, será que isso não era estratégico também? Fica esse questionamento. Tem uma coisa que assombra a seleção, e principalmente o Pelé, que é a Copa de 50. Né? A Copa de 50 e a Copa de 66. Porque na Copa de 50, que foi a Copa do Brasil, que teve aqui foi a Copa de 50 que teve no Brasil, a gente perdeu para o Uruguai.
E o Uruguai foi o adversário do Brasil na semifinal. Na semifinal, na Copa de 70. E aí, na de 66, que a gente também não ganhou, já tinha muita conversa de que o Pelé tá morto, acabou o Pelé e tal, tal, tal. E aí fica nessa, né? Será que o Pelé vai jogar? Né? O Saldanha insistiu muito para ele participar. Tem uma frase que ele solta que é um pouco questionável, assim, né? Que o Saldanha fala assim: eu não convoquei 22 damas, eu convoquei 22 feras. E ele, assim, a seleção de 70 é uma seleção muito lembrada, assim, né? Assim, muito querida, né? Pelos saudosos do futebol, assim, né? Eu acho que mais querida que a de 70, só a de 82, que sempre falam que é né? A, a seleção dos sonhos e que, no entanto, não ganhou nada, né? Uma pena, né? Que é a seleção do Tele. Mas, enfim, né? Aí eu peguei algumas coisas que eu queria mostrar pra vocês. A primeira delas, como vocês puderam ver, o Lucas Agrícola, que é o ator que interpreta o Pelé, ele, assim, gente, não tem explicação, assim. Parece, assim, o Pelé morreu tem o quê? 2, 3 anos? Mas você olha pro cara, parece que você tá assim, bem-vindo de volta, Pelé, sabe? E aí eu peguei essa entrevista aqui, um corte aqui, falando justamente disso. Acho que é legal explicar isso, que a gente fez muitos testes e achou o Lucas, que parece muito Pelé, mas tinha outros parecidos com o Pelé também. Sim. Então tinha que fazer o teste de futebol, o Lucas jogava muito bem. A gente falou, cara, já parece, mas ele nunca tinha atuado na vida. Então ele ficou uns quase 3 meses fazendo uma oficina. Cara, você imagina, você quase nunca atuou, e aí você começa, né? Você não tem experiência, né, em atuação. Aí sua grande estreia é sendo o rei do futebol. Coisa de humilde. acting Intensivão. com outros atores. Sim. E daí Ele é muito esse foi o parecido momento mesmo. Eu entendi. Não era que você tava indo lá e falou, você tem um papel, vamos agora estudar. Não, Ainda não tinha certeza, né? Não, sem estudar, assim, né, só fazendo oficina mesmo, não sabia de roteiro, nada. Então, né, sabia que estava concorrendo para o Pelé, mas não tinha certeza nenhuma. E outra coisa também, Bolívia, eu não podia falar para ninguém, né? Não, e se segurando sozinho. Como que eu ia falar com um amigo meu? Tô fazendo um Não, negócio do Você Pelé aqui e assinou tal. o termo de confidencialidade. Sim, e também a vergonha, né, de, pô, tô fazendo um negócio de repente não dá certo, como que... E aí, não ia fazer o Mas filme lá do essas Pelé? coisas, a minha mãe e A minha galera avó não sempre entende, falam, né? ó, fica quietinho. Exato. Só fala pros outros quando o negócio dá certo, senão vão gorar, não fala isso? Exato. Mais um aprendizado pra minha vida, né? Eu acho É. que não falei pra ninguém mesmo. Só que isso... Cara, até o jeito do Lucas falar é parecido com o jeito do Pelé, assim, sabe? Essa coisa de, eu vou fazer, não sei, porque assim, o Pelé, ele não tinha um jeito arrogante, ou até um jeito, assim, autoconfiante pra falar as coisas, assim, sabe? E o Lucas fala muito parecido com ele. machuca a gente, corrói, né? Por dentro, chegar ali, saber que não tem nada certo e, pô, chegava no hotel lá, pô... Será que vai, não vai? No Cara, final igualzinho. valeu a pena demais, mano. Valeu muito. Dá uma olhada nessa série, você vê que valeu muito a pena seu esforço. Você perguntou se eu chorei, pô, chorei demais, assim, quis assistir sozinho, né? Não chamei ninguém, assim, assisti ali em casa, chorei pra caramba. E ia lembrando, né, de tudo que eu passei, né? Da gravação, né? As cenas difíceis, né? E foi passando outro filme na minha cabeça ali, e eu fiquei super emocionado. Cara, a interpretação do Lucas pro Pelé foi inacreditável. Inacreditável. Aliás, a caracterização dos atores pra compor a seleção foi, assim, incrível. Cara, o menino que faz o Rivelino, e é óbvio que eu vou falar do Rivelino aqui, né, gente? Porra, pelo amor de Deus, né? É óbvio que eu vou falar do Rivelino. Gente, o Rivelino batizou este menino de Rivinha. Pra vocês terem uma ideia. Tanto que, assim, o cara pegou bem, assim, o espírito, né, do Rivelino, assim, e tudo, aquele bigode, assim. O Rivelino batizou o cara de Rivinha, sabe? E tem outros jogadores, tipo o Gerson, também, bem parecido com o Gerson original. Eu acho que o Tostão talvez é um dos poucos que não ficou tão, assim, parecido, assim, com o original, assim. Mas os outros, gente, nossa, ficaram muito... A caracterização ficou perfeita. Agora, a impressão que eu tenho com relação ao Lucas Agrícola interpretando o Pelé é de que, assim,
só tiveram que mexer no cabelo do Divo. De verdade, assim. Porque o jeito dele falar, vocês viram aqui na entrevista, o jeito dele falar parece com o jeito do Pelé. A fisionomia dele é muito parecida com a do Pelé. Foi no máximo que arrumar um cabelo, bater aqui um pó compacto aqui, assim, no máximo. Gente, ficou idêntico. E aí, eu tava falando também do Saldanha, e aí a gente precisa ver os melhores momentos de Saldanha. A Netflix fez um negócio chamado Saldanha Core. Vamos ver. E assim, gente, eu não podia deixar de mostrar o Saldanha, porque assim, o Rodrigo Santoro, ele foi meu crush na adolescência. Um ótimo ator, gente. O Rodrigo Santoro também, vamos combinar, sabe? Um ótimo ator. Assim, a gente vê as entrevistas do Saldanha, sabe? Esses jeitos dele assim, essas coisas. Cara, o Rodrigo Santoro foi perfeito. Foi um Saldanha perfeito. Tem uma cena muito boa dele com o Pelé na igreja. O Saldanha era declaradamente ateu. E aí o Pelé fala assim, eu não sabia que ateu entrava em igreja. Aí ele falou, eu sou ateu, eu não sou vampiro. É muito bom, cara, é muito bom. Vamos de Saldanha Core. Convite. Convite? Pra ser técnico da seleção brasileira. E você disse o quê? Top. Eu vim até aqui com os meus sapatos errados, na chuva, pra te convencer a voltar pra seleção. Mas tô vendo que você tá morrendo de medo. Isso. Esse é o Gerson. Botafogo. Um dia cismou que o Manga goleiro, entregou o gol num jogo. Se enfiou debaixo do Fusca. Debaixo? Debaixo, Tostão. Ficou lá de tocaia só esperando. Foi o Manga se movimentar, que ele puxou o oitão e plau! Manga! Pô, você não ataca! Essa cena também é muito boa. Quando erram, ficam dando risada! Não tem uma gota de suor nesse time. Então molhado porque tá chovendo. Essa cena é muito boa. Era eliminatória da Copa. E aí tinha acabado o primeiro tempo. Aí o Saldanha trancou o vestiário, foi lá pra porta. E aí os caras assim, pô, Saldanha, deixa eu entrar. Ele, não, ninguém vai entrar, não. Descansa pra quem joga. Vocês não jogaram. E aí os caras, pô, a gente tá querendo mijar, não sei o quê. Aí ele mandou todo mundo voltar pro campo. E caiu nesse toró, né? Aí ele pega, joga a chave fora, joga lá pro meio do campo e fica falando, né, que vocês estão molhados porque tá chovendo, vocês não jogaram nada. Eu não sei o quê. Aí todo mundo fica meio assim, meio que esperando o Pelé falar alguma coisa, né? Aí o Pelé fala, pô, gente, vamos treinar, né? Vamos voltar, né? E tal. Mas essa cena é muito engraçada, é muito doida. E nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time. É tranca sem vergonha. Time se debatendo em campo, o técnico parece estar na missa. Só observe essa. Cara, é muito bom. É muito bom. É uma série, gente. Tem 5 episódios. 1 hora, mais ou menos. Mas, assim, é muito bom. É muito bom mesmo. Claro que também, né, nós tivemos aqui algumas questões, né? Alguns jogadores da seleção de 70 já não estão mais entre nós, né? O Pelé, o Carlos Alberto, quem mais? O próprio Saldanha já faleceu, porque ele não era jogador, mas enfim. O Saldanha, o Zagallo, né? Tem outras personalidades aí que não estão mais entre nós. Mas as que estão entre nós, elas estão soltando aí os seus comentários. E aí, eu achei um vídeo aqui do canal Lance, falando justamente sobre a série De Acordo com o Tostão, né? Que na série, o Tostão, ele é um jogador que o Zagallo ficou naquela, acho que eu não vou colocar o Tostão, acho que eu não vou colocar ele e tal, não sei o quê. E aí ele decide, né, colocar o Tostão no final das contas, porque ele fala assim que Tostão titular tem 13 letras. Né? E a gente lembra que o Zagallo tinha esse negócio, né, de quando fazia tal coisa, dava 13 letras, ele aceitava, porque ele era devoto de Santo Antônio, né, que é celebrado no dia 13 de junho, né? Mas aí vamos ver aqui o que Tostão falou sobre a série. A Netflix mentiu para criar a série de maior sucesso do Brasil nesse ano.
O roteiro de Brasil 70, A Conquista do Tri, é sensacionalista e inventou dramas que nunca existiram. Calma, eu também gostei da série. Quem tá dizendo isso não sou eu não, é simplesmente o Tostão, um dos protagonistas, não da série, mas daquele time que encantou o mundo no México. O atacante que virou médico e tava lá ao lado de Jairzinho, Gerson e Pelé, assistiu a série e foi categórico na sua coluna na Folha de São Paulo. Isso daqui não aconteceu assim. Nesse vídeo nós vamos passar o pente fino, o que é fato e o que é fake. Mas também vamos além da polêmica. Até onde o entretenimento tem o direito de dramatizar, de distorcer fatos históricos para gerar engajamento. Fica no vídeo que a discussão é boa e eu tenho certeza que o caso do Pelé vai te impressionar. Mas antes é justo dizer que a série é esteticamente fantástica, uma baita produção. Rodrigo Santoro como Saldanha, Bruno Mazzeo como Zagallo, impecáveis. O próprio diretor Paulo Morelli admitiu que recriou diálogos, porque ninguém sabe o que eles falaram em segredo lá no vestiário. Gente, isso também é um pouco complicado, né? Vamos combinar? Zagallo, Saldanha, Pelé não estão mais aqui, né? E, claro, a série é inspirada em fatos reais. Eles até deixam isso bem claro no começo, inspirada em fatos reais. E tem algumas coisas que não tem como, né, serem tão fidedignas. Algumas coisas podem estar próximas da realidade, outras podem ser assim, podem ser histórias não muito boas de serem contadas, né? Mas o fato é que fazer a coisa assim tão assim, do jeito que aconteceu é impossível, gente. É impossível, né? São 3 grandes personagens principais. E apesar disso, eu particularmente, pessoa que assistiu a série, não acho que também foi uma coisa injusta para a seleção de 70. Entendeu? Acho que a história como ela foi contada foi uma boa forma, foi uma boa narrativa construída ali, sabe? Na série do Pelé, o Zagallo e o João Saldanha. Até aí, jogo limpo. O problema é quando o roteiro começa a reconstruir o caráter e o psicológico de pessoas reais. E é aí que o Tostão entra em campo. Vamos começar pelo que é fato comprovado. Número 1. O Saldanha barrou o Pelé? Fato. Ele disse que o rei não enxergava bem, tá gravado. 2. Saldanha deu tiros pra cima atrás do goleiro Manga? Fato também, o homem era muito louco, andava armado e esse confronto aí realmente aconteceu. Número 3. A demissão após peitar o ditador Garrastazu Médici. O presidente não escala o meu time. É fato, também aconteceu. Tem até o registro histórico dessa entrevista, olha aí. E nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time. Você está vendo que nós nos entendemos muito bem. Inclusive, na série, ele ainda fala assim, nós somos, eu e o presidente Médici temos muito em comum, temos algumas coisas em comum, somos gaúchos, somos gremistas, gostamos de futebol, né? Mas ele não, eu não escalo o ministério e ele não escala meu time. Porque na história, o problema, a tensão é porque, segundo a história, tá? O Médici queria que o Saldanha escalasse o Maravilha, acho que é Dadá Maravilha o nome do jogador. E o Saldanha falou que não ia fazer isso, porque o time era dele, ele escalava quem ele quisesse e que ele não ia escalar. E não escalou, e no final das contas, esse Dadá Maravilha não foi nem pra Copa, eu acho. Posso estar falando merda aqui, mas na história ele nem aparece. O homem era brabo mesmo, ele pagou pela sua valentia. Agora vamos ao que é fake. E é aqui que a Netflix pesou na mão. A cena em que o Tostão vai até o quarto de Zagallo para exigir a titularidade. Fake absoluto. O próprio Tostão desmentiu. Se houve pressão, foi silenciosa pelo olhar. Nunca fui confrontar o Zagallo no vestiário, escreveu o ex-atacante na sua coluna no jornal. A série transformou um silêncio em uma cena de novela. Mas o pior fake está no rei. A série pintou um Pelé instável, psicologicamente frágil. Fake absoluto. Tostão foi categórico na sua coluna. Pelé era o cara mais consciente, equilibrado e forte emocionalmente daquele grupo. O Pelé frágil da Netflix simplesmente não existiu no México. Pois é, tem o fato, tem o fake e também tem aquela zona cinzenta, né? Tipo, o Zagallo tava mesmo rouco na final, o Pelé jogou a decisão machucado e o mais controverso, o rei do futebol efetivamente deu declarações
que foram usados em prol da ditadura militar durante a competição? Isso não está claro. No fim das contas, a discussão... Gente, mas... vai além do clássico fato ou fake. O que eu te pergunto aqui é se, na sua opinião, a série faz um favor para a história do futebol ao apresentar o João Saldanha e a Copa de 70 para uma geração que nem era nascida? Ou você considera que o preço dessas licenças poéticas é alto demais? Essas distorções acabam virando fatos absolutos para milhões de pessoas. O Tostão bem que tentou avisar na sua coluna da Folha, mas efetivamente, quantas pessoas leram o que ele escreveu? Por isso eu te pergunto, vale tudo pela audiência? Mesmo distorcer a história de quem ainda está vivo para contar? Bom, o Tostão tem todo o direito do mundo de, né, não gostar e achar que foi exagero, e de fato pode ter sido, né? A gente tem que lembrar também que a Netflix, gente, assim como todos os streamings, a Netflix é uma empresa, e empresas querem lucro, querem rentabilidade, né? Então, assim, para você ter uma rentabilidade, você precisa contar uma boa história, uma história que renda dinheiro. Então, me soa até um pouco inocente, sabe? Você achar que a Netflix vai contar a história, assim, de uma forma, assim, tão comprometida com os fatos e aquela coisa toda, sabe? Porque não vai acontecer mesmo. Isso não vai acontecer. Eles poderiam muito bem não ter colocado essa parte que o Saldanha corre atrás do goleiro do Botafogo. Eles poderiam não ter colocado. Eles colocaram porque era uma parte boa da história, para mostrar como que o Saldanha era. É como o moço aqui falou. Para apresentar o Saldanha para uma geração como eu, você, né? Geração de pessoas como eu e você, que não conheceram o Saldanha. O Saldanha morreu na década de 90, né, gente? Então, assim, eu nem te ideia. Pra mim, assim, o mais próximo de alguém como o Saldanha, que eu acho que a gente tem, é o Neto. Vocês são de sacanagem! Mas, enfim, né? Talvez eu esteja também sendo clubista, né? Mas eu posso. Mas, assim, o fato é pra contar uma história, gente. Então, assim, eu não acho que foi algo desrespeitoso com as pessoas. As pessoas, obviamente, né, têm todo o direito de não ter gostado. Mas não é nada, assim, que faça com que a história seja ruim ou que desonre, né? Porque até esses dramas que eles colocam para o Pelé, o trauma do Pelé com relação à Copa de 50... né, que ele vê o pai dele chorando, aí ele promete pro pai que ia dar uma Copa pro pai dele, que ele ia ganhar uma Copa pro pai. A gente não sabe se isso aconteceu, mas é uma coisa bonita de ver. Você vê, poxa, uma criança prometendo pro pai que vai ganhar a Copa do Mundo, entendeu? Tipo assim, não é uma coisa feia de se ver, assim, é uma história bonitinha, cara. Se você parar pra pensar, e da forma como eles contaram, realmente ficou bonitinho. Você olha assim, poxa, gente, o Pelé prometeu uma Copa pro pai, olha que coisa fofa. Entendeu? Tipo assim, que coisa fofinha. Essa questão psicológica também envolvendo a Copa de 50, o medo de perder a Copa de novo, né? Porque, de fato, né, a última Copa que o Pelé jogou foi a Copa de 70. E ele se despediu da seleção no ano seguinte. Mas, assim, a Copa de 66 pode ter sido realmente uma coisa assim que estava pesando, né? A gente não teve um bom desempenho, né? A gente veio de 58, 62, tipo assim, ganhamos 2 seguidas. Aí a gente perde uma. Aí a gente sabe como a gente se comporta quando o assunto é Copa do Mundo, né? Ganhamos 2 seguidas, perdemos a terceira, acabou tudo, virou uma merda, essa seleção, não existe mais. A gente sabe que o brasileiro funciona dessa forma quando o assunto é Copa do Mundo. Entendeu? Isso não é coisa que se faça, né? É coisa pra lixo, sabe? Quem sabe o que você é? Você é um lixo total. E faz sentido. Entendeu? Faz sentido ter tido essa pressão em cima do Pelé por causa da Copa de 66. Pelo menos, assim, para mim, enquanto pessoa que sabe da história do Pelé e acompanha futebol, para mim fez muito sentido. Fez muito sentido, assim, ter tido
essas tensões, assim. E são elementos que fazem parte também quando a gente está escrevendo roteiro, a gente está querendo contar a história, a gente precisa colocar coisas que conectem aqueles personagens com quem está assistindo, né, gente? Então, beleza. O Pelé não estava assim. O Tostão, né, tipo assim, eu vou falar isso, eu acreditar, e o Tostão falar, não, ele não estava assim. Gente, não tem nem o que dizer, né? Porque o Tostão estava lá, né? Mas, assim, vocês entendem que existe, assim, também uma coisa de... Não é sobre contar a história, né, tão fidedigna, mas contar uma história que esteja próxima do que aconteceu e que, ao mesmo tempo, traga... faz com que as pessoas gostem de assistir, entende? É ter um equilíbrio também, assim. Eu não acho que foi sensacionalista. Nesse ponto, eu acho que, assim, com todo respeito ao Tostão enfim, eu não acho que foi sensacionalista. Eu acho que foi, assim, foi sob medida, assim, o drama. Eu acho que foi sob medida. Agora, esse negócio, por exemplo, do Tostão titular 13 letras que tinha... tem uma cena lá que a cabeça do Santo Antônio quebra e o Zagallo fica andando de madrugada acho que era Guadalajara que eles estavam procurando uma cola e não acha, sabe? Tipo assim, desnecessário. Outra coisa também que eu acho que foi extremamente desnecessária foram aqueles 2 personagens que estavam representando os torcedores brasileiros. Totalmente desnecessários, assim. Não tinha a menor necessidade de ter aqueles 2 lá. Sabe? A torcida acho que estava melhor representada com os figurantes lá gritando e cantando. Aqueles 2, acho que não fez... Não, para mim, pelo menos, acho que não precisava. A gente não tem o nome deles. Os caras vendem um Fusca e vai pro México. Aí eles perdem o ingresso. Depois, não fica claro como que eles conseguiram entrar nos outros jogos. Eles só foram. Aí tem uma parte lá que eles vão conversar com o Saldanha. Uma conversa totalmente, assim, nada a ver, sabe? Isso eu achei ruim. Isso, assim, se for para tecer uma crítica à série, é essa. Aqueles 2 não tinham a menor necessidade de existir. Menor. Mas é uma série boa. Dá um certo saudosismo, assim, também, sabe? De um futebol que a gente nunca mais vai ter, sabe? Porque hoje o estilo de vida também dos jogadores, a forma como o futebol é tratado hoje em dia, é muito diferente do que era 50, 60 anos atrás. Então, aquela coisa, assim, dá aquela saudade, assim, nossa, gente, que legal, a gente, sabe, a gente acordar, pensa, nossa, hoje vai ter jogo, a gente vai né? A gente vai assistir o Rivelino, a gente vai ver o Pelé, vai ver não sei o quê. Tipo assim, insira aqui um jogador legal, entendeu? É uma saudade, assim, de algo que talvez, assim, vocês aí talvez nem tenham vivido, assim, né? De ter esse envolvimento, assim, com o futebol e tudo. Porque hoje, o futebol... para os jogadores, é como se fosse o segundo emprego, não é o primeiro. Porque hoje, boa parte dos jogadores, para não dizer todos, eles são subcelebridades, né? Então, eles são famosos, eles fazem propagandas, né? E isso é o principal deles. O futebol está em segundo plano, né? Eles não vivem só de futebol. Né? Eles têm outras coisas, eles fazem outras paradas, e enfim. Então, meio que também os jogadores não têm também mais esse nível de envolvimento com o futebol, assim, sabe? Que era legal, assim, de ver que se refletia também no campo, sabe? Então, é muito, muito paia. Obviamente, né? Estou, né? Pronta para torcer, ficar rouca, né, de alegria ou de raiva com a seleção. Vou assistir os jogos. Adorei a série, a Brasil 70, a saga do Tri. Achei maravilhosa. E acho que se você não assistiu, se você não conhece a história da Copa de 70, da seleção de 70, eu acho que é uma boa forma de você conhecer essa seleção, né, de feras, né, de 22 feras, né, selecionadas aí por João Saldanha. É sempre bom pontuar isso, tá? Quem montou a seleção de 70 foi o Saldanha.
E esse crédito tem que ser, tem que ser dado ao camarada Saldanha. Mas e você, o que você achou? Você já assistiu a série? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se inscreve no canal e ativa as notificações. E conta aqui também se você está empolgado para o Hexa. Será que o Hexa vem esse ano, gente? Será que vem aí? Deixa aqui nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.